Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo, agora indo para a faculdade e eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu andei pensando e reparei que não faz muito sentido no Brasil. É, a gente que anda de carro, de moto, tem o seu veículo, se a gente pegar, fizer uma modificação, como por exemplo, colocar um escapamento aí, remover o filtro de ar, fazer alguma coisa na moto, a gente recebe uma multa. Porém, se um veículo mais velho, um carro velho, uma moto velha, caminhão, que pegou, deteriorou o equipamento, que se a gente modificar dá multa. E o Código Brasileiro fala que se ele estiver em más condições, sendo inoperante ou inutilizado, o que acontece? Também leva multa. Mas porque se for em um carro velho, não me entra na cabeça por que os policiais, quem deveria fiscalizar, não fiscaliza. E se for alguém que pegou, modificou, é fiscalizado e vem uma multa. Por que disso? E também, a gente pega, passa muito tempo trabalhando para a gente comprar um carro, uma moto mais nova, que são mais confiáveis, poluem menos, quebram menos, e a gente é punido com impostos altíssimos para manter o carro ou a moto. Porque a gente não pega e não recebe também é, alguns incentivos do governo para não renovar a nossa frota de veículos. Igual. O que vai poluir mais e quebrar mais? Um Quid ou uma Brasília velha aí? Não falando mal das Brasílias, só que qual desses veículos é mais confiável? Qual desses veículos polui menos? Qual desses veículos é mais seguro para os ocupantes do que em relação a acidente? Qual que é a chance maior desses ocupantes do veículo sofrerem ferimentos graves? Isso daí não é levado em conta na hora de punir o cidadão. Também uma coisa que não faz sentido nenhum para mim. Eu tô aqui de boa e vou ficar com meu carro velho. Eu não vou estar gerando emprego no setor de indústria, não vou estar movimentando a economia pagando tanto imposto quanto eu pagaria num carro novo, porque metade do valor de um carro novo é imposto. E porque mesmo assim um carro velho tem a isenção de do IPVA. Mas um ponto aqui que eu não faz sentido para mim. Eu tô aqui. A gente teve muitos anos atrás, lá na década de 60 ou 70, não vou me recordar, a gente foi criado uma taxa para que a gente fizesse a manutenção das ruas e das estradas, para que a gente não precisasse de ter pedágio. Essa taxa, a partir da década de 80 ou 90, passou
pro tão famoso IPVA. Esse IPVA, ele começou a ser muito mais caro do que essa taxa que a gente pagava. Sendo assim, a gente já paga a manutenção ao Porschezinho ali, a gente já paga a manutenção das nossas estradas e mesmo assim, igual, eu moro em Goiânia e vamos supor que eu vou viajar para Brasília. Eu pago IPVA. Eu pagando IPVA, o que acontece? Eu não precisaria, em tese, pagar os pedágios que tem aqui. Que eu pago 2 pedágios para ir e 2 pedágios para voltar. E aí? Por que eu tenho que gastar com pedágio se eu já pago a manutenção da via? Para mim não faz sentido nenhum. Fora que que esse cara tá fazendo? Tá só atrapalhando o trânsito, pelo jeito. É, a próxima coisa que eu acho que não faz sentido é, por exemplo, você vir aqui pagar imposto, metade do valor do veículo de imposto. Eu tô falando do valor final. E ainda você ter que pagar o IPVA, que é calculado sobre o valor final do, do veículo. Ou seja, esse valor final, ele é imposto. Metade desse valor é imposto. Ou seja, você está pagando imposto sobre imposto. Então, para mim, não faz sentido você pagar o IPVA por porcentagem do valor do veículo se você já está pagando imposto sobre imposto. Então, é umas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto de curiosidade quanto que eu queria que alguém me ajudasse a entender. Tem coisas aqui no Brasil que eu vejo que se a população não pegar e não... O Corvetão azul lá atrás. Se a população não pegar e não revoltar, a gente vai ficar fazendo papel de trouxa aqui. Desculpem o palavreado, mas é isso o que a população brasileira é feita. A gente aqui pega, trabalha, paga caro nas coisas e ainda assim o nosso carro popular não é nem vendido fora do Brasil. Nossos carros considerados aqui carros de luxo são os carros populares, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos. A gente aceita pagar 100 mil num carro que não tem nem... não tem as notas altas de segurança, um carrinho minúsculo, com painel tudo de plástico e ainda com um motorzinho minúsculo. Por que a gente está se sujeitando a isso? Eu sei que a situação do Brasil econômica não é das melhores. Porém, a gente é uma população que consome muito mal. Se fosse em outro país, o que a gente faria? Teria já feito. A gente já teria se revoltado e falado: ou vocês saem, ou vocês resolvem o nosso problema. Eu só acho assim que não deveria ser desse jeito.
A população brasileira aqui deveria aprender a consumir melhor os produtos dela. Ô, cara, faz isso não. Só tá gastando pneu à toa seu. Então, assim, isso aqui é mais um vídeo de curiosidade quanto de desabafo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com essa bela 320i Chrome Delete que ficou linda. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!